Sexta-feira, 11 de novembro de 2022, no ar mais um Jornal do Meio-Dia comigo, Rodrigo Menezes, para a gente falar aí dessa semana final de temporada do futebol brasileiro profissional, no masculino, no caso. A gente vai falar um pouquinho dessa rodada aí do Campeonato Brasileiro que se aproxima também. Mas antes de mais nada, se você quer manter-se muito bem informado sobre o Verdão, além de acompanhar a live do Paulo Massini, as lives aqui do canal do Paulo Massini e os vídeos aqui, você também tem que baixar o OneFootball aí no seu celular, porque eu garanto, tudo que é notícia, informação, estatística, tudo que você precisar encontrar sobre o Palmeiras, você vai encontrar ali no OneFootball. Então aponte lá para esse QR Code está na tela, clique no link que está na descrição e tenha acesso ao melhor aplicativo de futebol que existe. Então, como eu falei, são notícias, informações do elenco, estatísticas, vídeos exclusivos, melhores momentos do Campeonato Brasileiro e ano que vem, da Libertadores também, 5 minutos após o término da partida, além de você poder acompanhar os jogos do Palmeiras pelo tempo real do OneFootball. Você também recebe as notificações sempre que alguma coisa importante acontecer na partida. Então baixa aí o OneFootball que eu garanto que você não vai se arrepender. Também pedindo para você deixar o like aqui no vídeo, também se inscrever no canal, ativar o sininho e tornar-se apoiador. Aí na descrição tem os links. A partir de R$6 vocês já ajudam demais, mas tem outros planos que vocês podem colaborar com a gente. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos falar de Palmeiras, que se reapresenta hoje, né? Se prepara para o último ato nessa temporada 2022. Então, o último jogo do Verdão nesse final de semana, depois 2 meses aí de saudade para o torcedor do Palmeiras, que os times só voltam a jogar lá no final de semana de 14 e 15 de janeiro. E a equipe que teve folga ontem, né? O Palmeiras teve ali um dia para descansar e à noite os jogadores fizeram o Palmeiras fez uma festa ali para os jogadores comemorarem o título brasileiro e também aproveitou-se a oportunidade para homenagear marcas individuais alcançadas pelos atletas nessa temporada. Entre elas, os 400 jogos do Dudu com a camisa do Palmeiras, que por conta também da questão da despedida do Scarpa na quarta-feira, acabou ficando um pouco em segundo plano, mas o clube fez questão de ressaltar e homenagear o Dudu ontem no evento, com uma entrega de uma camisa enquadrada com o número 400 e uma placa comemorativa para o Dudu. Foi o grande destaque dessa homenagem aí, né, que foi feita. Então, o Dudu sendo reconhecido pelo que ele faz pelo Palmeiras. Além dele, o Everton ganhou uma de 250 jogos, Luan Gomes e Rafael Veiga ganharam uma de 200 jogos, e o Rony também recebeu uma camisa ressaltando ali os 2 gols de bicicleta que ele fez aí pelo Palmeiras em 2022. Então, uma justa e bela homenagem aí para os jogadores do Palmeiras que alcançaram marcas importantes nessa temporada 2022, algo que o Palmeiras costuma valorizar bastante esses feitos de seus atletas, e principalmente do Dudu, que ficou um mal-estar aí por conta de ter meio que passado despercebido essa marca aí dos 400 jogos. Então, agora ele recebeu a devida homenagem, devida atenção aí que merecia o nosso Baixola. E com a festa realizada ontem à noite, a reapresentação da equipe vai ficar hoje para as 16 horas. Então, o Palmeiras treina hoje, nessa sexta-feira, no período da tarde. E aí a tendência é que os titulares de quarta façam apenas regenerativos, enquanto os demais atletas vão a campo fazer atividades técnicas e táticas. Palmeiras que treinará novamente amanhã, só que aí na parte da manhã, almoça no CT e viaja na parte da tarde para Porto Alegre, onde enfrentará o Internacional domingo às 16 horas. E nessa partida, o Palmeiras vai enfrentar um adversário que tem 2 objetivos muito claros: garantir o vice-campeonato, né? O Internacional disputa com o Fluminense esse vice-campeonato da competição, e com o empate o Inter já se garante na segunda colocação do Brasileiro 2022, mas também quer ser a única equipe a ganhar do Palmeiras como mandante do campeonato. E o Palmeiras, por outro lado, busca manter essa invencibilidade como visitante e tentar ser a primeira equipe invicta como visitante no Campeonato Brasileiro dos pontos corridos. Então, uma marca muito importante para o Palmeiras alcançar aí nessa partida. E para esse jogo, o Verdão tem 2 desfalques certos. O Everton, que vai viajar para Turim amanhã junto com a seleção brasileira, não joga, assim como o Gustavo Gomes, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas também há a possibilidade de outros jogadores serem poupados, entre eles Scarpa, que tem recebido homenagem dos colegas da equipe, dando até a entender que ele realmente fez a sua última partida pelo Palmeiras contra o América Mineiro. Então, vamos aguardar aí para ver quem que o Abel vai colocar em campo.
Eu acredito que o Dudu estará garantido, porque ele quer se tornar o jogador do Palmeiras, o único jogador a ter participado de todos os jogos dessa campanha, 38 jogos aí no Campeonato Brasileiro. O Dudu, que até agora participou dos 37, a grande maioria como titular. Então, é importante aí o Dudu estar em campo para alcançar essa marca. Lembrando que para essa partida a arbitragem ainda não foi definida, né? Até o momento que o horário que o programa foi gravado são 11 horas da manhã. A CBF ainda não divulgou a arbitragem para essa partida, então eu fico devendo essa informação para vocês, tá? Se a gente tem domingo o último jogo do Campeonato Brasileiro, a 37ª rodada foi encerrada ontem, com 2 resultados de 3-0. O Atlético venceu o Cuiabá no Mineirão e o Botafogo venceu o Santos no estádio Newton Santos. E com isso a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento, então, com todo mundo, 37 jogos realizados, é a seguinte: Palmeiras 81 pontos, Inter 70, Fluminense 67, Corinthians 65, Flamengo 62. Essas equipes classificadas para a Libertadores de 2023 na fase de grupos. Na sexta, na sexta colocação, Atlético Paranaense tem 55 pontos, Atlético Mineiro em sétimo também com 55, Botafogo com 53, são as equipes que estão brigando aí pela vaga no G6, tá? Uma dessas 3 equipes é que vai estar na fase de grupos do ano que vem. Atlético Mineiro e Botafogo hoje seriam as equipes classificadas para a pré-Libertadores, mas para essas 2 vagas também tem na briga o América Mineiro e o Fortaleza, que estão com 52, e o São Paulo, que está em 11º com 51 pontos, está numa situação complicada, mas ainda pode sim sonhar com essa classificação para pelo menos para a pré-Libertadores do ano que vem. 12º colocado e 13º, Santos e Goiás não disputam mais nada, não tem mais, já estão garantidos na Sul-Americana, não conseguem vaga na pré-Libertadores, então cumprem a tabela apenas. O Santos tem 47, o Goiás 46, e o Red Bull Bragantino tem 44 pontos, seria a última equipe classificada para a Sul-Americana. E o Curitiba com 42 pontos em 15º, já garantido na Série A, visa essa vaga aí do Red Bull Bragantino para quem sabe disputar um campeonato sul-americano em 2023. Na briga contra o rebaixamento, o Cuiabá tem 38 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e o Atlético Goianiense tem 35. O Atlético precisa vencer o seu jogo, o Cuiabá perdeu o seu, e o Atlético ainda tem que tirar uma diferença de 6 gols de saldo. Então, um cenário complicado para o Atlético Goianiense, que deve ser a 4ª equipe rebaixada aí desse Campeonato Brasileiro, e se juntar a Ceará, Avaí e Juventude na Série B do ano que vem. Então, bastante brigas aí, bastante coisas interessantes aí para acompanhar nessa rodada de final de semana. E você acompanha tudo pelo OneFootball, né? O jogo do Palmeiras, por exemplo, não deve ser transmitido pela TV Globo. Então, se você não tem o pacote de TV fechada, não tem o pay-per-view, você pode não acompanhar essa partida Palmeiras Internacional. Então, baixe o OneFootball para você não perder nada. Aponte seu pescar QR Code está na tela ou clique no link que está na descrição. E aí você acompanha tudo que de melhor rolar nessa última rodada do Campeonato Brasileiro. Muitos jogos legais para acompanhar. Tem o jogo do Palmeiras para você que só gosta de Palmeiras, não se preocupa com mais nada no campeonato. Então, uma cobertura muito legal dessa última rodada do Campeonato Brasileiro que o OneFootball vai fazer aí para todo mundo acompanhar. Você pode acompanhar vários jogos se você quiser, tendo o aplicativo aí na sua mão, tá? Então, baixe o OneFootball que eu garanto que você não vai se arrepender. 38ª rodada, então, do Campeonato Brasileiro, que tem um jogo amanhã, Flamengo e Avaí, jogo separado. O Flamengo pode, no máximo, subir o 4º lugar, mas não é uma briga tão relevante assim. O Avaí já está rebaixado, então é um único jogo que talvez não valha nada mesmo no campeonato. E aí foi antecipado até para o Flamengo fazer a festa com a sua torcida depois da conquista aí da Libertadores e da Copa do Brasil. Vai ter uma carreata em trio elétrico pelas ruas do Rio de Janeiro para esse jogo, então o torcedor carioca vai poder fazer a sua festa. No domingo, todos os jogos às 16 horas, América Mineiro e Atlético Goianiense, Red Bull Bragantino e Fluminense, Corinthians e Atlético Mineiro, Santos e Fortaleza, Internacional e Palmeiras, Ceará e Juventude, Goiás e São Paulo, Cuiabá e Curitiba e Atlético Paranaense e Botafogo. Então, o Campeonato Brasileiro se encerra nesse próximo domingo. Mas os prêmios do campeonato, né, já foram entregues, já foram liberados, e a seleção do campeonato tem 6 jogadores do Palmeiras. Essa aqui é a seleção. No gol, o goleiro Everton. Lateral direito, Marcos Rocha. Dupla de zaga, Gustavo Gomes e Murilo.
e lateral esquerdo Piquerez. No meio de campo, o volante André do Fluminense, o João Gomes do Flamengo, Gustavo Scarpa e o Arrascaeta do Flamengo. No ataque, Cano do Fluminense e o Pedro Raul do Goiás. O melhor treinador da competição, obviamente, só podia ser ele, Abel Ferreira, craque do campeonato, Gustavo Scarpa, e a revelação, a nossa joia, Endrick, foi escolhida a revelação, uma escolha que gerou polêmica, mas eu entendo, acho que de todos os jogadores que apareceram nesse campeonato, nenhum teve o talento ou impacto tão grande de imediato como o Endrick teve. O garoto, de certa forma, ajudou a fazer os gols do título do Palmeiras, então tem não é uma escolha tão absurda como algumas pessoas estão querendo pintar, não. O domínio do Palmeiras está mais do que justificado aí nessa seleção do campeonato. Falando um pouquinho de informações aí no mercado da bola, o PVC trouxe uma informação de que o Palmeiras está interessado em recontratar o atacante Arthur, do Red Bull Bragantino, que não fez uma boa temporada, não está muito feliz lá na equipe de Bragança Paulista. Aliás, o Bragantino em si está muito mal no Campeonato Brasileiro. Decepcionante a atuação da equipe nesse ano. O Arthur não conseguiu render aquilo que se esperava dele também, mas ainda assim o Palmeiras está de olho e tem concorrência pesada. Flamengo e Corinthians também têm interesse no jogador. A Red Bull não tem muito interesse em vender o jogador para o mercado brasileiro, porque enxerga que o Arthur tem potencial de ir para a Europa ou os Estados Unidos, e essa, segundo o PVC, é a tendência, de que ele vai jogar ou na Europa ou nos Estados Unidos em 2023. Então, é um sonho de Palmeiras, Flamengo e Corinthians, mas, a princípio, não é o que o Red Bull Bragantino está planejando para o jogador. Tá? Então, essa informação é que a gente tem sobre o Arthur. Bom, hoje tem futebol feminino também do Palmeiras. A equipe vai enfrentar o Atlético de Madrid às 18 horas pela Brasil Ladies Cup, lá em Araraquara. Palmeiras que teve um primeiro jogo complicadíssimo contra o Santos, perdeu de 5-0, foi devastado pela Covid, né? Várias jogadoras ficaram de fora, todas elas retornam para essa partida, ou essa era a informação que o Palmeiras tinha passado, que elas iriam retornar para esse jogo. Então, tendência de que faça um jogo melhor, mas ainda assim, se algumas de suas principais atletas que estão sendo poupadas aí para o Campeonato Paulista, que já tem jogo na próxima semana. Então, é importante o Palmeiras estar bem fisicamente, porque o Paulista é mais importante que Brasil Ladies Cup, um torneio mais amistoso. E aí também fica o recado, né? Tem as jogadoras do Palmeiras, eu peguei Covid agora e tal, então você, torcedor Palmeiras, se cuide também, né? A Covid está aí pegando mais pesado de novo, então vamos ficar todo mundo atento aí à sua saúde e preservar o máximo que der, beleza? Falando agora um pouco de base, no Sub-17, em outra grande exibição de Luiz Guilherme, o Palmeiras goleou o Atlético Paranaense ontem lá no CT do Caju por 6-1, se garantiu na final do Brasileiro Sub-17. O Luiz Guilherme tá voando, tá numa fase espetacular. Ele fez 5 gols nos 2 jogos das semifinais e comandou a classificação do Palmeiras com placar agregado de 10-2. Sim, 10-2. O Palmeiras que enfrentou a melhor equipe da competição até então. Então, bom cenário aí para o Verdão nesse Brasileiro Sub-17, com a dupla Luiz Guilherme e Estevão. O Palmeiras está voando, tá jogando no nível espetacular. O Thales também jogando muito bem, o Arthur pela esquerda e o Gilberto pela direita fazendo partidas muito boas. Está no nível espetacular esse time Sub-17. Na final, o Palmeiras espera o vencedor de Santos e Grêmio, que se enfrentam hoje em Santo André às 20h30 com transmissão do Sport TV. A final vai ser em jogo único na próxima semana, provavelmente na próxima quinta, e a tendência é que o Palmeiras jogue como visitante por conta da campanha. A campanha na primeira fase, o Palmeiras ficou em terceiro, empatado com o Grêmio. Desde então, os pontos nas quartas e nas semifinais continuam contando, e o Palmeiras fez 9 pontos, o Grêmio, por exemplo, fez 7, mas se o Grêmio vencer o Santos, por exemplo, fará 10 e aí fica à frente do Palmeiras. Então o cenário do Palmeiras é complicado para jogar como mandante essa final do Brasileiro Sub-17. Se passar o Santos, por exemplo, não importa como, mesmo que seja nos pênaltis, o Santos tem campanha melhor que o Palmeiras e vai jogar a final como mandante. Se passar o Grêmio vencendo, o Palmeiras joga como visitante. Mas se por acaso o Grêmio passar como vencedor, passar nos pênaltis, empatando no tempo normal e vencendo nos pênaltis, aí o Palmeiras pode jogar a final do Brasileiro Sub-17 em casa, mas seja em casa, seja fora, esse time do Palmeiras é muito forte. Ficou provado ontem. Tem condições sim de vencer o adversário, não importa onde
jogar. E o Palmeiras pode, inclusive, estabelecer uma marca aí espetacular, ser um time, podemos até falar assim, de hegemonia nacional na base em 2022, porque dos 5 campeonatos importantes aí de abrangência nacional da base que são disputados numa temporada, o Palmeiras já conquistou 3. A Copinha, que não é uma federação, não é uma competição CBF, mas é uma competição, é a competição mais importante aí, não organizada pela CBF, a Copa do Brasil Sub-17 e o Brasileiro Sub-20. O Palmeiras já levou essas 3. E está na final dos outros 2 campeonatos que ainda tem pela frente. Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. Então, o Palmeiras com uma boa chance de conquistar esses títulos. E a Copa do Brasil Sub-20, o jogo final é amanhã, às 11 horas, lá na Arena Barueri, contra o Flamengo. Jogo único também. O torcedor do Palmeiras poderá ir de graça para acompanhar essa partida. Tem que ir lá no ingressospalmeiras.com.br, fazer o check-in, né, confirmar a sua presença. Aí você vai receber no seu celular o e-ticket para acessar o estádio. Ainda tem bastante ingressos aí à disposição do torcedor palmeirense, tá? Tanto no setor ali mais na lateral do campo, como no setor atrás de um dos gols da Arena Barueri. Então, você que quiser acompanhar aí essa final, vá lá no ingressospalmeiras.com.br, reserve o seu ingresso para você receber seu e-ticket e poder acessar o estádio, tá? Não vai ter venda de ingressos para esse jogo lá na porta, então você tem que fazer isso antes de ir para o jogo, tá? Importante o Palmeiras ter um bom público nesse jogo para garantir vaga na Libertadores Sub-20 2023 de forma direta. Lembrando que a vaga na Libertadores Sub-20 ela é dada para o vencedor da Supercopa do Brasil. Como o Palmeiras já conquistou o Brasileiro Sub-20, ele vai disputar a Supercopa do Brasil. Porém, se o Palmeiras vencer a Copa do Brasil, elimina a necessidade dessa competição e avança direto ali para essa Libertadores, tá? Para o Palmeiras poder conquistar esse título inédito também, quem sabe, em 2023. Então, é um jogo importante. Caso o Palmeiras não conquiste a Copa do Brasil, ainda vai ter a chance de enfrentar o Flamengo novamente na Supercopa e aí sim se classificar para a Libertadores Sub-20 em 2023. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí um cenário espetacular, a base muito bem, o futebol feminino ganhando a Libertadores feminino, o masculino no ano de 3 conquistas. E aí fica a pergunta para você, torcedor palmeirense: 2022 é o maior ano da história do Palmeiras? Responde aí nos comentários o que você acha e a gente debate isso daí na próxima semana também, porque é, de certa forma, um ano incrível para quem é palmeirense, tá? Fiquem ligados aqui na programação do canal. Hoje à noite tem live das Minas aqui com a Paola, a partir das 20 horas. Tem também o pré-jogo e o pós-jogo comigo no domingo, para essa partida contra o Internacional. Tem conteúdo amanhã que vai subir, importante para vocês acompanharem também, um conteúdo bem legal, tá bem massa. Eu garanto para vocês, é surpresa, mas fiquem ligados aí que vocês vão curtir, tá? E deem essa moral aí pra gente. E também deem essa moral para o OneFootball, baixa lá o aplicativo, de novo, ó, campeonatos estrangeiros, campeonatos internacionais fazem nesse final de semana suas últimas rodadas antes da Copa do Mundo, vai ter essa pausa para a Copa do Mundo, e é muito importante para todo mundo terminar bem essa primeira fase aí de campeonatos, esse primeiro momento de campeonatos. E você, pelo OneFootball, você acompanha todas as informações também sobre os clubes europeus que você quiser, além de poder assistir a Bundesliga ao vivo e de graça. Então, baixe o OneFootball apontando seus lá para esse QR Code que está na tela ou clicando no link que está aqui na descrição. E lembrando que o OneFootball também vai fazer uma cobertura legal aí da Copa do Mundo, trazendo muita notícia, muita informação para você que se interessa bastante pelo maior torneio de seleções do mundo. Então, não tem por que você não ter o OneFootball instalado no seu celular. Beleza, pessoal? Então deixe o like aqui no vídeo se você curtiu o conteúdo. Se você não curtiu, também deixa o like para a gente continuar crescendo cada vez mais. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho e considere tornar-se apoiador aí a partir de R$6, ou seja, ajuda aí na descrição, tem os links para você ajudar a gente, tá? Bom final de semana a todos, um grande abraço e até a próxima.